Meu Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu já vi que vocês foram entrando aí. Vão fazendo isso mesmo aí, colocando os nomes. Deixa eu aumentar o meu som. Meu celular fica na frente aqui, fica ruim para achar uma posição legal. Vão colocando os nomes aí que eu vou abrir o livro aqui digital para gente. Olha só. Eita. Maria, Yuri. Vamos lá. Aqui tecendo. Camille, Júlia. Só, Yuri, Keila. Cíntia. Página 22. Isso, vamos fazendo a chamada aí. Olha só, pessoal, a gente tem duas lives praticamente em... Estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Beleza. A gente tem duas lives seguidas praticamente. A gente não vai estender esse tempo seguido assim não, tá? De 10 até 11h45. Bom, meu planejamento é não chegar nisso tudo. Por um motivo principal. Fica muito cansativo. Praticamente 2 horas de live aqui, tanto para mim quanto principalmente para vocês ficarem ouvindo aí 2 horas da gente aqui nessa tela. A gente vai fazer os exercícios, tá? Do capítulo 7. Então, vou tirar aquela sua dúvida também, Camille, tá bom? Que você me pergunta depois de novo na página 22, que eu fiquei de tirar. Da Maria também, que ela tinha me pedido, aí depois vocês me repassem quais são essas dúvidas para a gente poder já iniciar a aula conversando sobre elas. E aí, peguem um livro, né? Estejam com o livro aí na mão de vocês, e a gente vai fazer algumas atividades da página 24 e 25, tá? Que são atividades até interessantes. Tem uma aqui que ela vai ser... É 24 e 25? Deixa eu ver. Minto. A gente vai fazer dessa página também, e nós vamos fazer também da página 36, né? Começando na 36 e na 37, e 38 e 39. Da 37, tá? Da página 37, é muito importante que a gente faça pelo menos a atividade de número 3 e a atividade de número 5, tá? Da página 37. Por quê? Porque elas são atividades que eu falo que são atividades fundamentais. A atividade 5, a atividade 3 da página 37, a atividade 3, ela vai abordar aí uma situação que é muito comum dentro desses exercícios que envolvem propriedades coligativas, que é justamente essa ideia de fornecer substâncias, fornecer concentrações para essas substâncias, e a partir dessas concentrações e dessas substâncias, obviamente, vocês conseguirem predizer aí o comportamento da solução em termos de ponto de ebulição, ponto de fusão e outras características. Então, a número 3 da página 37 é muito importante. E a número 5. A número 5, a maneira como eu resolvi a número 5, e aí, cadê? Deixa eu ver se a Júlia Pessotti está aqui. Júlia, lembra que você me pediu também umas atividades, se não me engano, 2 atividades, inclusive, que eram atividades discursivas, 8 e 9, ou 8 e 10, se não me falha a memória. 3, 4, 8 e 10, ou 8 e 9. Enfim, a atividade
8, 9 e 10 da página 39, 8, 9 e 10, as 3 atividades da página 39, elas vão ser resolvidas exatamente da mesma forma que a atividade 5 da página 37. Então, a atividade 5, ela é importante porque ela vai permitir que você consiga resolver as atividades seguintes das próximas páginas, beleza? Então, vamos começar, pessoal? Deixa eu só abrir o material didático aqui. Enquanto eu vou fazendo isso, Camille, vou começar por você, depois eu vou para Maria e depois a gente engrena nos exercícios. Qual foi a sua dúvida em relação à página 22, aquele dia que você até me mostrou, me pediu? E eu falei que eu iria responder na nossa live. Pode passar ela para a gente aí, por favor? Era mais, tipo, saber se estava certo, se era isso mesmo. Tipo, tem 4 gráficos, né? Certo. Aí o primeiro Deixa eu quando abrir os aqui para números todo são mundo iguais. visualizar, tá? Para a gente poder... Então, pessoal, a Camille, ela fez ela questionou por meio do WhatsApp, tá bom? Isso é aberto para vocês. Os gráficos que estão na página 22, peguem aí a página 22 do livro, estejam com o livro aberto, porque é importante você estar com o livro aberto, senão não adianta nada eu ficar falando aqui e você não tá com o livro para fazer as anotações na hora que eu falo, tá? Então é importante que você esteja com ele aí aberto. Tá dando para me ver? Tá, tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal, todas as pessoas que chegaram, lembrem de colocar o nome, tá? Tá faltando muita gente ainda, não sei porquê. Todos vocês têm acesso à internet, todos vocês têm celulares muito bons. Não são celulares, talvez, de última geração, mas são celulares que conseguem participar dessas. Então, preparação para vocês não tem essa não, tá? Ai, não consegui estudar. Não existe isso. Sai da zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Sai dela. É o momento para você ganhar a vida. Vamos lá. Todos estão com a página 22 aberta aí? Camille, olha Gustavo, só. livro 3? Livro 2, pessoal. Capítulo 7. A gente vai iniciar o livro 3 apenas na semana que vem, que eu tenho que conversar umas coisas antes. Eu não iniciei essa semana porque eu queria conversar umas coisas com o Danilo antes de iniciar com vocês, tá bom? Então, a próxima semana, provavelmente, a gente já começa, até porque a gente já não tem tanto conteúdo para explorar, assim, dos livros anteriores. Camille, olha só, o primeiro gráfico, cada gráfico, ele faz uma relação diferente entre as condições aqui que estão acontecendo. Então, no primeiro gráfico, ele mostra para a gente aí a relação que existe entre a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição. Perceba que elas vão estar aí relacionadas em termos de proporcionalidade, tá bom? Aí proporcional ou não proporcional, conforme vocês já concluíram, mas percebam que o aumento da temperatura, né, aqui de ebulição, faz com que também nós tenhamos um aumento da pressão máxima de vapor. Isso daqui, obviamente, considerando o meu solvente puro. Perceba aqui, ó, ele está falando que aqui embaixo, ó, pela descrição do gráfico, o ponto de ebulição da água. Então, ele está tratando aqui, nesse gráfico, apenas de substâncias puras, não misturadas com nenhuma outra. Não existe uma solução. Nessa situação, nesse caso, em substâncias puras, percebe-se que a tendência da maioria das substâncias é, ao aumentar a temperatura, perceba que com o aumento da temperatura, também ocorre um aumento da pressão máxima de vapor para a substância pura. Ponto. Quando eu comparo, agora eu estou nesse gráfico aqui, no gráfico 2, eu vou colocar gráfico 2. Quando eu comparo duas substâncias puras distintas, quando eu falo substância pura, pessoal,
Eu estou falando de substância que não está misturada com nenhuma outra. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, veja bem. A pressão máxima de vapor, perceba que ela vai depender, nesse caso, quando a gente compara substâncias distintas, puras e distintas, nesse caso ali, desse segundo gráfico, perceba o seguinte. Por que ele marcou 1 aqui? Porque foi a pressão de vapor que ele considerou como padrão para fazer a análise. Então, ele escolheu um número, uma pressão de vapor qualquer aí, com valor de 1. E fez a comparação das duas substâncias, do álcool e do éter, nessa condição. Ou seja, como que será, obviamente, as pressões, ou como que vai se comportar as pressões máximas de vapor de substâncias distintas aí, quando a gente compara esses valores. É simples. Quando você compara substâncias puras distintas, você deve levar em consideração as ligações intermoleculares de polo induzido, de polo e ligação de hidrogênio. Sendo que a ligação de hidrogênio ela é a mais forte de todas. Por exemplo, ele fala que existe álcool e éter. Para você saber, olha só, galera, para você saber isso, tipo assim, quando eu falo o nome da substância, álcool, éter, você tem que ter uma noção, principalmente nesses casos aqui de substâncias orgânicas, quais são os grupos funcionais dessas substâncias, tá bom? Então é muito importante que você saiba que o grupo funcional do álcool é um OH, o que vai indicar aí, né, um grupo hidroxila, o que vai indicar para a gente aí a presença de ligações de hidrogênio. É importante que você saiba que o éter ele tem um oxigênio separando 2 carbonos, então não existe ligação de hidrogênio nessa substância, como existe no álcool. Então você tem que ter essas informações, por isso que eu sempre falei com vocês. Sempre falei assim, gente, a química ela é um conhecimento que se acumula. O que você está vendo aqui agora, você vai aplicar lá na frente. Nós vimos as funções orgânicas, por exemplo. Para que eu vi aquilo? Obviamente, para entender o que são as funções, mas eu também vi para poder reconhecer ela e quando chegar nessa situação aqui, que ele me mostra nome das substâncias, eu pelo menos ter uma noção de que tipo de substância é aquela, que tipo de átomos eu encontro nessas substâncias que ele me oferece. Porque só assim você vai conseguir chegar à conclusão de que o álcool tem ligações de hidrogênio e o éter não, tá? Então, quando eu comparo substâncias distintas, eu tenho que verificar a ligação intermolecular. Qual é o tipo de ligação intermolecular? Tá o Google capturando minha voz aqui. Qual é o tipo de ligação intermolecular que existe em cada uma delas, beleza? Então, veja bem, quando eu verifico esse tipo de informação, perceba o seguinte, o ponto de ebulição do álcool numa mesma pressão máxima de vapor para todas as duas substâncias. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui, alguma pergunta? Não, é só Emanuel. E o Oliver presente. Ô, Gustavo. Oi. O ponto de ebulição é diretamente proporcional ao ponto de fusão? Hã? O ponto de ebulição é diretamente proporcional ao ponto de fusão? Primeira pergunta, o que é fusão e o que é ebulição? Ebulição é quando passa do líquido para o gasoso. E fusão? E fusão é quando volta do líquido para o sólido. Ou do sólido para o líquido. Isso. Na verdade, a fusão é do sólido para o líquido e a solidificação é do líquido para o sólido. Não, jamais. Pontos de fusão e pontos de ebulição, temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, são temperaturas distintas. E sempre são distintas. Elas nunca são iguais. Não pode ser. Não,
Sim, tá, mas quando eu vou fazer uma analogia, tipo assim, um exercício me dá Não, substâncias pode falar. que tem como eu achar o ponto de ebulição. Tipo assim, Hum, achar não, saber se é maior ou menor um do que o outro. Aí, de tá. acordo com o ponto de ebulição, como que eu faço, tipo, uma analogia com o ponto de fusão, sendo Mas para que você diretamente quer proporcional? fazer a analogia com ponto de fusão se são situações distintas? Não tem como você fazer essa analogia. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus. O ponto de ebulição é 100. Como que você vai fazer essa analogia? Como que você quer chegar nesse processo? Não tem como, são coisas distintas. Você compara, Maria, ponto de ebulição de duas substâncias. Então eu pego o álcool e o éter e comparo entre elas. Qual é o ponto de ebulição do álcool? Qual é o ponto de ebulição do éter? Eu pego o álcool e o éter e comparo qual é a temperatura ou o ponto de fusão, qual é a temperatura ou ponto de fusão do álcool e do éter, né? No caso aí que eu estou falando, acabei repetindo aqui. Então, não tem como você fazer uma comparação, digamos assim, referenciar ou fazer essa analogia que você quer aí entre o ponto de fusão e ebulição, porque eles medem coisas distintas. Então, portanto, eles sempre vão apresentar valores distintos. Você pode comparar o ponto de fusão de duas substâncias, mas sempre o ponto de fusão delas. Você pode comparar o ponto de ebulição de duas ou mais substâncias, mas sempre o ponto de ebulição. Você não pode comparar a fusão com ebulição das substâncias, e muito menos fazer uma analogia, porque elas medem grandezas diferentes, entendeu? Então não dá para fazer esse tipo de comparação aí que você quer, porque são valores diferentes, ok? Sim. Você entendeu o que eu falei? Não dá. Assim, eu entendi, mas depois, Não quando você dá. começar a fazer os exercícios, você vai ver por que que eu perguntei isso. Eu devo ter dado um pensamento errado, entendeu? Deve ter um Sim, outro modo de resolver. sim, provavelmente. Você não é possível fazer uma analogia. Agora, que tipo de analogia você quer fazer entre o ponto de fusão e ebulição? Explicar Qual é o aí tipo? depois você vai no exercício 6, você vai entender. Porque, tipo assim, eu não sei explicar muito bem. Qual exercício 6 de qual Da página? página 39. 39. Ah, o que que tem? Tipo, Ele é tá vendo? tranquilo. Ele compara primeiro o ponto de ebulição e depois o ponto de fusão. São coisas diferentes. E como que eu vou saber o ponto de fusão da substância? Tá, ainda Não bem a água precisa aqui. saber aqui nesse caso. Você só precisa saber se ela está pura ou misturada e o comportamento. Eu vou resolver para vocês. Então, veja bem, pessoal. Voltando, só para a gente pegar o elo aqui, estou vendo que a nossa aula vai render tranquilo. Voltando, para mim de boa. Voltando aqui à questão do segundo gráfico. Então, vamos lá. Diferentes substâncias puras devemos levar em consideração as interações intermoleculares entre elas para dizer se há ou não um aumento da pressão máxima de vapor. Então, veja, por que a pressão máxima de vapor aqui, no caso do éter, é maior do que a do álcool em uma mesma temperatura? Então, vamos supor, ponto de ebulição. Vou pegar aqui. Esquece esse ponto de ebulição. Vou pegar só essa linha tracejada aqui, ó. Suponha que eu esteja comparando só nesse intervalo aqui as duas substâncias. Por que a pressão máxima de vapor do éter é maior do que a pressão máxima de vapor do álcool? Eu já ia tapar a tela do meu computador. Esquece esse pedacinho aqui, ó. Finge que ele não existe. Eu só estou comparando esse ponto com esse. Vou até botar aqui assim. Pronto. Então, ó, fazendo essa comparação, por que a pressão máxima de vapor do éter é maior do que a do álcool? Bom, como são substâncias puras, aí eu tenho que olhar qual das duas tem a interação intermolecular mais forte. Bom, a mais forte é o álcool, porque o álcool ele vai apresentar ligações de hidrogênio. E das três que eu falei, dipolo induzido, dipolo-dipolo,
e ligações de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Então, por isso que a pressão máxima de vapor do álcool é menor do que a do éter em uma mesma temperatura. Por quê? Porque as ligações intermoleculares dos éteres, elas são mais fracas do que as do álcool. Portanto, mais partículas de éter, mais moléculas dessa substância, irão se transformar na fase de vapor com mais facilidade. E isso explica também, obviamente, o porquê que o ponto de ebulição do álcool é maior, tá bom? Justamente por conta das interações intermoleculares. No caso do gráfico número 3 aqui agora, então veja bem, ó, vocês precisam entender. O que é esse gráfico 1? Anota aí no livro de vocês. É a relação entre a pressão máxima de vapor e a substância pura. Uma única substância pura. Então, aqui eu estou analisando o gráfico de uma única substância, só da água. Pura, não está misturada com nada. No gráfico número 2... Gustavo. Oi? Você pode repetir o primeiro, fazendo favor? Repito. O gráfico número 1, ele vai informar a relação entre a pressão máxima de vapor e a substância no seu estado puro. Quando eu falo estado puro, quer dizer que não está misturada com nenhuma outra, é aquela substância somente, é uma única substância que existe ali. Então, gráfico 1, relação entre a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição, no caso aí da substância pura. Substância pura. Uma única substância. No gráfico número 2, nós temos um gráfico que vai nos permitir analisar o comportamento de duas substâncias puras distintas. Aqui não é mais uma, mas são duas substâncias distintas. Quando eu analiso gráficos que tenham duas substâncias distintas, e esses gráficos eles vão nos informar sobre a pressão máxima de vapor, ao fazer essa análise, eu tenho que levar em consideração as forças intermoleculares. Então, vamos lá. Gráfico número 2. Relaciona a pressão máxima de vapor de substâncias puras distintas. Vírgula. Nesse caso, devemos analisar as ligações intermoleculares. Tudo bem? Tranquilo? Sim? Não? Segunda série. Posso? Ir para o terceiro? Pode. Obrigado, Manel. Então, veja bem. O terceiro gráfico, pessoal, ele vai mostrar para a gente a relação que existe entre o solvente puro e o solvente na solução. Então, vamos lá. Gráfico número 3 compara a substância pura, ou solvente puro, com a substância misturada, ou seja, com ela em solução. Então, no gráfico número 3, nós vamos ter a comparação de substâncias puras, linha vermelha, substância pura. Linha laranja, substância misturada, mistura de substâncias, uma solução especificamente. Nesse tipo de situação, basta você saber que haverá, olha lá, ó, a pressão máxima de vapor, se eu pego, deixa eu fazer a mesma analogia para vocês entenderem, ó. Se eu comparo numa, ó, eixo X, eixo da temperatura. Se eu comparo,
Se eu comparo em uma mesma temperatura a substância misturada e a substância pura numa mesma temperatura, eu vou perceber que, independente, na verdade, aqui da região que eu faço essa análise, mas independentemente do local, eu vou perceber que sempre haverá uma diminuição da pressão máxima de vapor da substância pura em relação à mesma substância misturada. Então, a minha conclusão para esse terceiro gráfico é: sempre que a minha substância estiver misturada com outra, ocorrerá um abaixamento, uma diminuição da pressão máxima de vapor. Como que eu vejo isso, professor? Olha só, é só você vir nesse gráfico número 3, seguir essa linha aqui, ó. Segue essa linha do T0. Ó, se eu comparo na temperatura inicial, na temperatura 0, a pressão máxima de vapor do solvente na solução com a pressão máxima de vapor do meu solvente puro, eu vou perceber que o solvente na solução, ele tem uma pressão máxima de vapor menor do que o solvente puro. Isso se explica por aqui, tá? Por aqui por cima. Mas essa é a ideia. E o terceiro gráfico, esse gráfico aqui eu não vou explicar. Eu acho que depois, futuramente, passar como uma atividade para vocês, que esse gráfico aqui é um gráfico de mudança de fase. Você vai pegar, é um conteúdo da primeira série, nós estudamos isso na primeira série. Olha só, tô te falando, acumula, ele volta. Não adianta, estudei isso aqui agora, e nunca mais vou ver isso. Errado. Vai aparecer em algum momento para você, em alguma situação vai aparecer. Pode não aparecer diretamente. Pode simplesmente aparecer, o conceito químico, ele pode simplesmente aparecer na forma de um gráfico, olha só. Por exemplo, aqui, eu tinha que descobrir qual dos dois tem uma interação intermolecular mais forte que o outro. Onde que eu vi esse conteúdo? Primeira série do ensino médio. Aqui a mesma coisa. Esse gráfico é um gráfico de mudança de fase. Você vai botar aí e vai fazer uma pesquisa. Isso daqui está gravado e é bom que esteja mesmo, que depois eu vou cobrar. Você vai fazer uma pesquisa dos gráficos de mudança. Anota aí. Fazer uma pesquisa dos gráficos de mudança de fase para duas situações: aquecimento e resfriamento. Eu quero um gráfico completo e que ele esteja no caderno, porque quando a gente voltar, eu vou visualizar isso ou vou cobrar para vocês na forma de atividade essa questão que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês façam uma pesquisa aí sobre os gráficos de mudanças de fase das substâncias puras e misturadas. Eu quero dois tipos de gráficos. Qual é o gráfico de mudança de fase de uma substância pura? Qual é o gráfico de uma mudança de fase para uma mistura de substâncias? Feito isso, você vai fazer os gráficos para o aquecimento dessas substâncias e dessa mistura e para o resfriamento dessa substância pura e dessa mistura. Entendido? Então, Esse são gráfico... 4 gráficos? São 4 gráficos. São 6 gráficos ao repete. todos. Na verdade. Repete, por favor, Gustavo. Repito, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre gráficos de mudança de fase para substâncias puras e mistura de substâncias. Esses gráficos, eles vão ter que me dar duas situações importantes. Primeiro, qual é o gráfico ou quais são os gráficos para o aquecimento de uma substância e quais são os gráficos para o resfriamento. Vocês vão visualizar que o que muda são as transformações, tipo ebulição, condensação. O gráfico normalmente tem o mesmo formato, tá? O que vai mudar são as fases ou as mudanças de fases que estão acontecendo. Façam essa pesquisa e deixem anotado aí, porque eu vou cobrar ele. Ou quando a gente retornar, que eu vou visualizar isso com vocês, ou
ainda nesse modelo online, que eu vou passar de um jeito que vocês vão me enviar as respostas que vocês produziram. Beleza? Podemos ir para os exercícios? Gustavo, só posso falar, então, o que eu entendi. Pode. Tipo, no primeiro, como os líquidos são iguais, então, quanto maior Não, a no pressão primeiro a máxima. gente só tem um líquido. Então, líquidos iguais. Não, Mesmo só tem um, não tem como ter. Porque igual é quando compara, mas beleza, vai. Quando só tem um líquido, Isso. Quanto maior a pressão máxima de vapor, maior o ponto de ebulição ali, não é? ok. Aí no outro, quando tem líquidos diferentes, que é o Deixa éter e o álcool, Uhum. Pode falar, porque meu livro travou aqui. tá. Maior a pressão máxima de vapor, vai ser menor o ponto de ebulição. Vamos lá. Você está no segundo gráfico. É. Ok. O que tem no segundo gráfico? Repete a Que sua ali, conclusão. quanto maior o ponto de quanto maior a pressão máxima de vapor, menor vai ser o ponto de ebulição ali. Quando eu comparo duas substâncias. Isso. Quando eu comparo, beleza, ok. Mas E isso não depende apenas desse fator. Tem as ligações também, tá bom? Ele é o fator mais predominante nesse tipo de situação. Sim, essa é a conclusão, mas você tem que saber o que te leva a essa conclusão, que é justamente as interações. São elas que regem o Então, comportamento. Então, no caso, como a pressão máxima de vapor é inversamente proporcional a ligações intermoleculares, a pressão intermolecular é diretamente proporcional ao ponto de ebulição? Sim, porque quanto menor é a interação intermolecular, menor também é o ponto de ebulição, tá? Porque vai evaporar muito mais rápido, né? Vai entrar em ebulição muito mais rápido. Aí sim, é verdade. Sim. E o terceiro, quando você adiciona um líquido não volátil, vai aumentar o soluto ponto de não ebulição. volátil, sólido ou soluto, de uma maneira geral. Vai. Isso. Vai aumentar a pressão, vai diminuir a pressão máxima de vapor e aumentar o ponto de ebulição? Isso. Ok. Beleza? E o quarto gráfico aí é o gráfico que envolve o que eu pedi para vocês pesquisarem. Isso. Vamos lá, pessoal. Então, exercício aí, eu vou passar algumas respostas, evidentemente, para vocês, porque e naqueles que vocês tiverem alguma dúvida, vocês me parem que eu vou explicar, evidentemente. Aqui, ó, comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão, então ele está comparando duas panelas. Uma é a panela de pressão fechada, ele fala que dentro dela a pressão é maior do que em uma panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm, aí ele fala que contém exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, é tudo igual, o que muda é o ambiente em que se encontra esses ingredientes. Esses ingredientes estão em uma panela de pressão, em uma panela aberta, né? O tempo de cozimento na panela de pressão será menor, por quê? Como que funciona uma panela de pressão? Vocês têm que saber isso. Tem que saber como que funciona uma panela de pressão. Como funciona uma panela de pressão? Por que lá o tempo de cozimento é menor? Porque a água fica mais quente sem Tá evaporar. lacrado. Mais lacrado. Ok, tá lacrado, isso é fato. Eu quero saber por que é menor. Ainda nenhuma resposta foi me dada. É porque a água fica mais quente sem evaporar. Então qual dessas respostas aí é isso mesmo, Manel? A água é essa a resposta. Agora vai vir uma resposta técnica, vai transformar essa sua resposta em técnica. A água ela vai porque ela vai demorar mais em evaporar. Então, qual é a resposta aqui?
o ponto de ebulição é maior, então, por causa da pressão é maior. Isso. Então, ó, será a letra B. O tempo de cozimento da panela de pressão será menor. Por quê? Porque lá dentro, o que é ebulição? O que é? Defina ebulição para mim. Adoro essas aulas online assim, ó. Eu fico girando aqui. O que é ebulição? A água demora mais tempo para evaporar. Isso. Então, a ebulição, o conceito dela é o seguinte. O conceito de ebulição é: para que uma substância entre em ebulição ou passe da fase líquida para a fase gasosa, ela precisa vencer a pressão que está sendo feita sobre ela. Ou seja, lembra que a gente falou que a gente ia atualizar o conceito de ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a temperatura na qual as moléculas do solvente ou do líquido ou da substância que seja, elas conseguem apresentar uma pressão máxima de vapor maior ou igual que a pressão atmosférica, no caso de um sistema aberto. No caso do sistema fechado, pessoal, como a panela de pressão ali dentro, a pressão lá dentro é muito grande, obviamente que para a água ou para o líquido que está ali dentro, para que ele vença essa pressão, demora-se muito mais tempo. Por isso que a temperatura de ebulição é maior, porque temperatura de ebulição é a temperatura na qual as moléculas da substância adquirem uma pressão máxima de vapor maior ou igual que a pressão que está sendo exercida sobre ela, a pressão externa. Tudo bem? Por isso que é a letra B. Beleza? Beleza. Número 2. Me dá 3 gráficos. Olha aí, ó. Se eu comparo pressão máxima de vapor, temperatura, ó, são substâncias distintas. Aí você tem que fazer aquela relação. Provavelmente aqui vão acontecer interações intermoleculares diferentes. Tá vendo? Ele não me falou nada. Ele só me deu um gráfico. Olha o tanto de conclusão que eu estou tirando em cima do meu gráfico. Ok? Podem ser solventes puros e misturados, enfim. Mas se eu comparo, vamos supor aqui, ó, que eu pegue uma temperatura qualquer aqui. Vamos supor que eu pegue esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Só um minutinho. Ah, legal. Aí. Se eu comparo esse ponto aqui, ó. Nossa senhora, vai ficar muito reto, tá bom? Aqui. Ficou assim meio... Meu mouse está muito horrível. Aí, tá bom. Imagine que eu vou comparar essa temperatura X aqui, ó, qualquer. Veja bem. Nessa mesma temperatura X, você tem diferentes pontos de ebulição, evidentemente, e também diferentes pressões máximas de vapor. Perceba que a pressão máxima de vapor de X em uma dada temperatura é muito maior do que a de Y e a de Z. Eu posso concluir várias coisas a partir daí. Eu posso concluir que X tem interações intermoleculares mais fracas. Eu posso concluir, talvez, que Z e Y sejam possivelmente misturas de substâncias. Não sei, tá bom? Mas possivelmente. Isso se o exercício não me falou. Nem li o restante do exercício. Estou apenas fazendo conclusões em cima do gráfico. Para vocês entenderem que as informações, elas vêm implícitas muitas vezes. Ah, mas como é que você sabe tanta coisa? Você sabe tanta coisa porque você estudou química. Não. Porque eu faço exercício. Lembra que eu falo na sala de aula? Que às vezes eu não estou fazendo nada, eu vou fazer exercício. É isso aí que vem. Entendeu? É você com você mesmo. Não tem essa de, você estudou. Claro que ajuda. Mas eu estou passando para vocês. Então veja quanto de conclusão a gente tirou aqui em cima. Vamos para as respostas. A resposta aí, deixa eu dar um clear. Outro.
Beleza? Vamos lá. A pressão de vapor é diretamente proporcional à temperatura. Isso é verdade se for uma substância pura. Isso é verdade. Se for, mas ali não é o caso. A pressão máxima de vapor é inversamente proporcional à temperatura. E aí, é verdade? Essas duas informações aqui? Gustavo, Hum. então na A nem sempre é proporcional? Ali, Camille, o problema não é que não é nem sempre é proporcional. O problema é que o gráfico ele não me dá uma substância só. Mas no caso, Ele está comparando substâncias, entendeu? Mas Sim, no ó, caso- se você observar aqui, ó, toda vez que para cada substância, cada uma delas, toda vez que você aumenta a temperatura de ebulição, ó, isso é uma verdade. Toda vez que você aumenta a temperatura de ebulição, a pressão máxima de vapor ela tende a aumentar também, tá vendo? Deixa eu fazer um drawing aqui para você. então, por isso. Sim, mas é isso que eu estou te falando. O exercício, ó, ele não me traz uma substância. Ele me Mas só traz que tem que ser exclusivamente uma substância. tudo tá em, olha só, com base Não, porque igual aqueles gráficos lá que a gente acabou de então, ao analisar, gráfico, é o que está. Então, a sua resposta ela tem que estar condizente ao que está escrito no gráfico. Obviamente que se eu analiso separadamente cada uma delas, isso é uma verdade, mas o gráfico aqui, ele é um gráfico típico de comparação de substâncias. Então, você nunca pode fazer isso para gráficos típicos de comparação de substâncias, entendeu? Tem que tomar cuidado com essas respostas. igual quando a gente analisou aqueles gráficos lá da página 22, Uhum. eles só pro primeiro gráfico isso estaria verdade? Se fosse apenas, por exemplo, se aqui não tivesse... Ô, caçamba. Se aqui não tivesse nem a X nem a Y, aí sim eu poderia dizer que isso daqui é uma verdade. Entendeu? Tá. O problema aqui não é a questão da teoria. De fato, é verdade que todo ponto de ebulição ele é diretamente proporcional à temperatura. Na maioria dos casos, a tendência é essa. Então, aqui o problema é em relação ao gráfico. Provavelmente terão conclusões mais eficientes do que essa. Então, veja bem. Aqui a gente viu que não é. O ponto de ebulição de X é mais baixo que os pontos de ebulição de Y e Z, porque a sua pressão máxima de vapor é maior do que as pressões, né, obviamente, de Y e Z. Essa questão ficou bem mal formulada, mas vamos lá. Porque sua pressão máxima de vapor é maior do que as pressões de vapor de Y e Z à mesma temperatura. Então, vamos fazer essa verificação. Ele fala que a pressão máxima, a temperatura de ebulição de X, ela é maior do que a temperatura de ebulição de Z e Y em uma dada temperatura, porque a pressão máxima de vapor de X é a maior de todas. É a maior? Não, desculpa, pessoal. Eu falei maior. Eita. Clear outro. Tá certo, acho. É maior. O ponto de ebulição é mais baixo, desculpa, é mais baixo. Sim, é verdade, é mais baixo do que as outras, porque justamente a sua pressão máxima de vapor. Tá vendo, Camille, como essa mesma informação aqui, ela bate com as outras duas lá de cima? Você percebeu? Por isso que eu tô te falando. Você tem que fazer o teste. Normalmente, quando vem gráficos que tem 3 assim, normalmente é para você comparar os 3, entendeu? Não é para analisar o comportamento individual de cada uma. Mas é normalmente para ser feita uma comparação entre as 3. Beleza? Sim, é porque tipo, eu tinha marcado a letra C, mas foi, por que ela tá errada? Não, a letra C que é a correta. Aí é só por isso, é só por esse motivo, tá bom?
Porque a letra A está corretíssima, desde que eu analise a substância em particular, tá bom? Ele fala, analise com atenção o gráfico. Provavelmente essa questão aqui, depois eu vou procurar o ano dela. Provavelmente essa questão aqui, ela é uma questão de anos bem antigos, vamos colocar assim, bem atrás. Vamos lá, continuando. Eu acho que agora não tem ninguém, eu acho que sou eu direto, né? Eu vou dar sequência, tá, pessoal? Vamos fazendo exercício aí enquanto durar o estoque. Pode ser para vocês? Ficar cansativo aí, vocês falam que a gente para, vai, toma uma água, volta, tá bom? Vocês me falam, beleza? Beleza? Beleza. Tá? Aqui acabou a primeira live, é o tempo da primeira live. A gente teria aí 15 minutos de intervalo entre uma e outra, porque a outra começa às 11. Como vai ser a minha mesmo, não tem outra pessoa que vai entrar agora, deixa eu ver só se eu estou na sala correta. É tudo na mesma sala. Vocês que sabem, se quiser depois dar uma paradinha, vocês falam que a gente para, porque pode ser que, né, seja uma Só questão... vai logo. Vamos lá, então. Só segue. Vamos lá. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Primeiro, estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Porque é uma questão de raciocínio, pessoal. É uma questão de aplicar o conceito. Se você não entender o conceito, o que é pressão máxima de vapor? Como que eu observo essa situação num gráfico? O que é ebulioscopia? O que é crioscopia? O que é osmoscopia? Se você não souber o que significa isso, como que eu observo esse fenômeno, porque osmoscopia, tonoscopia, crioscopia são nomes dos fenômenos. Então, se eu não consigo observar o conceito desses fenômenos, o que eles são, faça um gráfico mental, um mapa mental, você não vai conseguir entender muito bem a resolução das questões. Por exemplo, aqui, questão número 3, ela é uma questão, cara, essencial para você resolver uma série de outras atividades, independentemente do tipo de fenômeno que está sendo estudado ali. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse tipo de exercício ele vai trazer para a gente normalmente a seguinte situação. Ele vai trazer uma série de substâncias. Aqui no caso é para marcar X, mas eu já vou resolver. Deixa eu ver se aqui tem um parecido com o que eu quero falar. Tem uma questão 3 da página Tem, 25. ó, meu livro está travando de novo. Esse portal SAS ele está impossível hoje. Travou de novo meu livro. Só um minuto. Olha lá, travou todo. Tá impossível hoje esse portal. Pode jogar fora. Então, olha só. Questão 3, pessoal. Já vou dar uma pala aí do que ela vem a ser. Que é no mesmo caso ali da questão proposta 3 da página 38, 24, 25, desculpa. Então, a questão 3 aqui, ela vai trazer o seguinte, ó. Prestem atenção. Eu tenho diferentes substâncias com diferentes concentrações e diferentes tipos de solutos. O que você tem que ficar atento primeiramente quando vem aqui? Primeira coisa que você vai se perguntar quando aparecer esse formato de exercício, ó, é o mesmo do 3 aqui, ó. É o mesmo de outros que vão vir lá para frente e ele se aplica, a ideia de resolver, ela se aplica a qualquer propriedade. Você só precisa entender, a qualquer propriedade coligativa. Você só precisa entender o conceito dessa propriedade. Então, veja bem, a forma de resolver ela é universal, dá para você aplicar a todas. Perceba o seguinte. Primeira coisa, você vai olhar para as substâncias e determinar qual delas é iônica, são iônicas e quais delas são moleculares. Para isso, você precisa... Olha lá o conceito lá da primeira série, ligação iônica e ligação covalente, que formam as substâncias moleculares. Então, você precisa saber o que é iônico e o que é molecular. Molecular são aquelas substâncias de ligação covalente. Então, nós vamos ter aqui sacarose e glicose. Iônica,
obviamente, são aquelas substâncias de ligação iônica. NaCl, NaOH, H2SO4. Ai, professor, você falou aqui agora, ligação covalente é substância molecular. Só que a letra E, qual é o tipo de substância covalente que apareceu aí? É um ácido. O que acontece com um ácido quando ele é colocado em solução, em solvente? Ioniza. Isso. Tá vendo? Então, ó, fiquem atentos. Eu vou colocar até esse terceiro ponto aqui para vocês ficarem anotarem e se precisarem. Quando resolver esse tipo de atividade, primeiro, verifico quais são as substâncias iônicas e quais são moleculares. Ponto. Lembrando que as moleculares, dentro delas, tem ácidos. E ácidos, quando em solução, como disse a Camille, ionizam, formam íons. Tem que ter isso em mente para poder resolver essas questões, senão não resolve. Aí vem para a segunda forma de resolver. Perceba que cada substância tem uma concentração. Então, o que eu vou falar para vocês? Exceto os ácidos, todas as outras substâncias moleculares que não são ácidos, a concentração da minha substância, ela se mantém constante e, o mais importante, não há formação de íons. Portanto, eu posso dizer para vocês que em substâncias moleculares, o número de partículas dispersas depende diretamente da concentração. Quanto maior a concentração, maior é o número de partículas dispersas. Para substâncias moleculares que não são ácidos. Beleza? Então, ó, para substâncias moleculares que não são ácidos, o número de partículas é diretamente proporcional à concentração. Isso significa que quanto maior a concentração da minha substância, maior é o número de partículas, tá? Que estão dispersas na minha solução. Beleza? Beleza? O número de partículas é o que? Diretamente proporcional? A concentração para substâncias que não são para substâncias moleculares que não são ácidos. Aí você pode dizer, por exemplo, que na solução de sacarose, qual é o número de partículas que tem aí? 0,1 mol. Entendeu? Aí, se eu comparo a solução de sacarose com a solução de glicose, eu percebo que a solução de glicose ela tem uma concentração maior. Portanto, ela tende a ter um número de partículas maior do que a de sacarose. Tá vendo? Eu estou comparando. É maior ou menor a quem? Comparado ao quê? Quando for iônicos, NaCl, NaOH, e ácidos, você precisa fazer a separação para descobrir qual é a quantidade de íons que existem na minha solução. Certo? Para isso, você vai ter que, evidentemente, eu vou pegar aqui o meu famoso Word. Evidentemente, vamos supor. Oxe, da onde apareceu essas... Quem está fazendo isso aqui, favor não riscar a tela, porque atrapalha. Ok? Eu não bloqueei para deixar vocês interagindo mesmo, mas se precisar eu vou bloquear, hein? Faz o favor de limpar isso aí. Se você não sabe mexer no Zoom, não mexa. Só acessa a câmera e o áudio e acabou. Não futuca mais nada.
No caso ali, pessoal, a letra C, ela tem o quê? NaCl, não é isso? Aí o que você tem que fazer? O NaCl, ele se dissocia em Na+, mais Cl-. Então você percebe que a relação entre eles é 1 para 1. Portanto, eu posso dizer para você o seguinte, ó, que se a concentração dele é 1 mol vezes litro a menos 1, mesma coisa de mol por litro, eu posso dizer para você que existe 1 mol, deixa eu copiar e colar isso aqui, que existe 1 mol por litro do sódio mais 1 mol por litro do cloro. Então, qual é a quantidade de partículas ou de íons total que existe aí na minha solução? De íons. Ó. Ao todo, existem aí 2 mol de íons. Né? Eu somei os dois valores, obviamente, para o NaCl. Certo? D. NaOH? Isso. Ele vai se dissociar em Na mais OH. Oh, caramba. OH menos. O meu teclado ele não mostra que o CAP está ativado. É 1,5. Deixa eu só trocar aqui, ó. 1,5. Então, quantos mols por litro aí de Na+ existem nessa solução? 3. De íons ao todo tem 3. Então, tem 1,5 desse, mais 1,5 do OH-. Meu Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Vocês sabem da onde que eu tô tirando isso, essas informações, não é verdade? Do porquê que acontece essas proporções? Vocês sabem, né? Balanceamento, né? Isso aí, é do balanceamento, tá, pessoal? Olha só, vou pegar a letra E, o H2SO4. Vamos lá. Ácidos, quando em solução, o que acontece com eles? Liberam o cátion H+, mais o ânion. Deixa eu botar embaixo primeiro. 4. Menos 2. Vou até colocar entre parênteses aqui, só para ficar bonitinho, o menos 2. Só isso, tá? Tá? É a carga dele. É só para... Tem um balanceamento aqui? Não. Nessa equação aqui não precisa balancear nada? Não, não está balanceado. Ah, não está balanceada. Então, para balancear, o que eu preciso fazer? Só colocar um 2 aqui na frente do hidrogênio, ó. Pronto, balanceei todos os meus, os meus átomos, as minhas partículas. Aí, qual é a concentração? Qual é a concentração dele? Deixa eu voltar aqui. 0,2. 0,2 mol por litro. Aí, quantos mol por litro de H+ existem? 2 vezes 0,2 mol por litro. Mais, quantos mol de SO4 menos 2 existem? 0,2 mol por litro. Portanto, a gente tem aqui 0,6 mol por litro de íon, mol de íons. Entenda porque o que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, é basicamente uma forma de resolver. Eu já falei várias vezes, existe só essa forma? Não. Eu estou passando essa daqui, que é uma das maneiras de você ir pensando nos blocos, aos poucos, construindo, resolvendo o seu problema por blocos. O que é isso?
Primeiro eu obtenho as informações para depois chegar às conclusões. Claro que se for um marque X e você já tiver a resposta direto, vai direto. Então vamos lá. Se eu considerar... Deixa eu botar aqui só para vocês entenderem o que eu falei da letra A. A letra A é a sacarose. É a sacarose? É a sacarose. Sim. Então, ó, C12, H22, o O, O11. Beleza. 11. É isso aqui, pessoal. Ó. Como ela não dissocia, quer dizer que quando eu colocar essa substância em solução, não vai ter íons, vai ter apenas ela na minha solução, entendeu? Vou até botar aqui, ó. Em solução. Tá vendo? Então, é ela mesma, não há dissociação. Por isso que eu te falei o seguinte, que se a concentração dela é 0,1 mol por litro, a concentração dela em solução, obviamente, é 0,1 mol por litro. Não forma mais do que isso, entendeu? Então, a gente tem 0,1 moléculas aí, mol de moléculas, na verdade, em solução. Mol de moléculas? É, mol de moléculas mesmo, tá? Deu para entender? E o mesmo vai se passar para a letra B. Portanto, a pergunta aqui é simples. Qual delas tem o maior ponto de ebulição? Qual delas? Deixa eu fazer a letra B aqui. Copiar e colar. Só ver a concentração, 0,5. Letra B. É 6. 0,5. 0,5. 6, 12. 6. 0,5. 0,5. 0,5. Deixa eu dar um espaço aqui. Pronto. Vamos lá. E aí? Questão 3, página... Qual é a página? 24. 4. Tá. E aí, qual delas é a que apresenta o maior ponto de ebulição? Eu acho que é a D, mas eu não sei. Por que você acha que é a letra D? Porque como tem 3 mols de íons, que é contém mais partículas, né? Uhum. Aí será o menor pressão máxima de vapor, porque tem aquele negócio de conceito de desorganização lá. Isso, de entropia. Perfeitamente, pessoal. Olha só, esse tipo de exercício, que ele tá... Esse formato vai aparecer em vários exercícios aqui para vocês. Não vou resolver todos, obviamente, porque a ideia de resolver é a mesma desse exercício aqui. O que você vai fazer? Primeiro vai verificar quais são iônicas e quais são moleculares. Por quê? Porque as iônicas e as moleculares, que não são ácidos, evidentemente, as iônicas e as moleculares, elas vão produzir números de partículas distintos. Então é o seguinte, para você resolver esse exercício, primeiro, você tem que contabilizar, contar aí, descobrir quantas partículas existem em cada solução ao todo. Por isso que é importante você saber o que é iônica e é covalente, ou molecular, desculpa. Porque as moleculares que não são ácidos, o número de partículas é exatamente igual ao número da concentração, é proporcional. No caso das iônicas e dos ácidos também, você vai precisar fazer a separação, verificar, balancear a equação, verificar qual é a quantidade de íons ou de partículas que tem ao todo para essas substâncias. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que você aplica o conceito, que é justamente o que a Camille falou. O aumento da entropia do sistema, ou seja, quanto maior é o número de partículas que existem na minha solução,
certo? Maiores ou mais intensas são as propriedades coligativas. Portanto, nesse caso aí, como ele está tratando da ebulição, quanto maior o número de partículas, maior é o ponto de ebulição. Portanto, se eu analisar as minhas misturas... Olha aqui, até errei aqui. Deixa eu trocar aqui, senão depois... 6, 12 e 11. Quanto maior é o número de partículas na minha mistura, maior é o ponto de ebulição. Portanto, aqui letra D. Olha lá, por quê? Porque aqui na letra D a gente tem uma solução que tem 3 mols de íons. O maior número de partículas de todos. Beleza? Ó, meus cachorros começaram aí, é uma vida. Tá? Aí você consegue fazer essa daqui. A 3 proposta. Certo? Certo? Certo, senhores? Certo aí, professor. Ok. Ó, número 4. Vou deixar para vocês fazerem. É a aplicação dos gráficos que a gente discutiu até agora. Tá? Só que ele não deu gráfico. Ele deu valores. Então é só você lembrar. A pressão máxima de vapor, ela é diretamente proporcional ou não à volatilidade ou ao ponto de ebulição. Então você vai fazendo essas, é uma resposta, tá? A número 5 são respostas para os itens, que vão levar em consideração o que a gente discutiu até agora, tá? A número 5 não tem mistério. Não tem mistério. Sabe por que a número 5 não tem mistério? Porque você vai vir aqui. Aplicação da fórmula, né, só? Isso. Nessa fórmula que está na página 23. Essa aqui, ó. Ou essa aqui de cima, é tudo a mesma. E você vai aplicar direto a equação. Você não tem que fazer nada a não ser lembrar que a temperatura em graus Celsius obrigatoriamente tem que ser convertida em Kelvin. Ok? Não, aqui não. Desculpa, eu confundi com pressão osmótica. Não precisa. Tá? Deixa eu ver. Deve ser dissolvida em água para que a temperatura de ebulição... Tá. Qual é a massa? Pode usar nesse caso aqui o grau Celsius, mas se você quiser transformar para Kelvin, eu aconselho sempre a transformar para Kelvin, porque o Kelvin é a unidade do sistema internacional, entendeu? Então, você faz aí a aplicação direta da equação com a temperatura. Aqui ele não me diz se ele quer a temperatura em Kelvin. Com a temperatura em Kelvin ou a temperatura em graus Celsius. Você faz ali que a diferença vai dar... Não vai dar... A diferença vai ser por conta da conversão da unidade, tá? Eu prefiro usar em Kelvin. Eu vou olhar a resposta e depois vou calcular para vocês e verificar se ele usou a temperatura em Kelvin ou em graus Celsius, tá bom? Aí é só aplicar direto. Vamos lá, resposta da número 1. Vou passar aqui direto para vocês da página 25. Número 1 e número 2 é a questão direta do SAS, então provavelmente vai ser uma aplicação também direta aí do conceito. Você vai ter aí a número 1 como resposta a letra E, a número 2 como resposta a letra C. Ô, Gustavo, por que a letra A na 2 está errada? Pode se associar a tonoscopia ao abaixamento da pressão... Não, a da 2. Ah, da 2, desculpa. O ponto de ebulição da solução é maior do que o ponto de ebulição do solvente puro. Eu sei por quê. Porque aqui ele tá, tipo assim, o ponto de ebulição, talvez, aqui, ela tá correta, assim, se eu olhar o ponto de ebulição da solução, ele é maior, realmente, do que o ponto de ebulição do solvente puro. Eu acredito que esteja errado aqui justamente por essa... Opa!
por essa palavra solvente. O ponto de ebulição do solvente em solução. Lembra? Aqui, ó. Vou voltar aqui para você Não, sim, eu confirmar lembro. Tá isso até no aqui, outro ó. gráfico. Tá no gráfico lá embaixo, certinho. Mas a solução em si, ela tem um ponto de ebulição maior, não tem? Se Calma ela tá aí que eu vou misturada. Calma que eu vou te mostrar agora a sua resposta. Ó. Deixa eu ver onde que eu acho. Tá no gráfico da página 22. Não, essa não é mesma gráfico, não. resposta. É uma... Aqui, ó. É um ponto. Não existe pressão máxima de vapor. Tá vendo aqui, eu marcando aqui? Sim. Olha lá, ó. Tá exatamente o que eu falei com você, ó. E sim a pressão máxima de vapor do solvente puro e a pressão máxima de vapor do solvente em solução, não da solução, entendeu? Não é a solução que a gente está comparando, é o solvente. Aqui, ó, vocês estão... Eu estou falando que os conceitos têm que estar na cabeça para vocês entenderem. Soluções... Cadê? Ó, serão estudadas as propriedades coligativas, ou seja, a influência de um soluto não volátil no ponto de ebulição, fusão, pressão de vapor e pressão osmótica do solvente e não da solução. Você entendeu por que está errado agora? Sim, agora eu entendi. Porque o único erro que está aqui, ô Maria, é que ele esqueceu não, né? Proposital, ele deixou a palavra aqui, ó. Seria correta se fosse assim, o ponto de ebulição do solvente em solução, entendeu? Beleza? Uhum. Ok. Por isso que eu tô falando, gente, que os conceitos, eles têm que estar martelados aí na cabeça de vocês, porque senão não adianta, tá? É muita coisa? É muita coisa. A gente vai aprendendo, obviamente. Mas é bom vocês terem os conceitos. O que é? O que é isso? E onde se aplica isso? São os dois pontos que são importantes. O que é? Onde se aplica? Que você consegue aí ter um mínimo de conhecimento para poder chegar lá à frente. Número 3, não vou resolver. Eu vou deixar para vocês me darem a resposta, porque é o mesmo que eu resolvi do 3 para a sala ali agora. Número 4. E o número 4? O que eu preciso fazer para resolver o número 4? Hã? Tem um problema. Como que eu resolvo esse problema? Não? Tem que descobrir as moléculas, o número de mols. Isso, tem que descobrir o número de mols e exatamente aí as concentrações mais especificamente. Perceba que no meu exercício, ele me deu as massas molares do cloreto de sódio, da glicose e da sacarose. Aí eu já tenho que, ó, 3 soluções. Qual é iônica? Qual é covalente? Qual é molecular? Aí o que eu vou fazer agora? Perceba que em cada frasco existe um volume e uma massa. Então, preste atenção. Para você resolver esse exercício, eu vou falar como resolve. Para você resolver o exercício, você vai calcular a concentração em mol por litro de cada uma das substâncias. Só isso. E aplicar o que a gente viu na questão 3. No caso aqui na questão 3 para a sala, mas o que a gente viu na questão 3. Então, ó, o único passo a mais em relação à questão 3 é que você aqui nessa questão, ele não me deu as concentrações mol por litro. Eu tenho que descobrir
qual é a quantidade em mol por litro que existe em cada frasco. Depois, aplico os conceitos da questão 3. Beleza? Gustavo, Beleza? então no caso, aí depois de achar as concentrações, a gente também vai fazer o mesmo passo de separação, se tiver... Isso, para descobrir, descobrir quantos íons ou partículas existem e depois fazer as comparações das pressões, entendeu? Qual é maior que qual. Ou melhor, qual desses itens, né, se encaixa melhor com a situação. Beleza? Beleza. Fácil. Número 5. Questão do gráfico aí, número 5. Deixa eu ver. Número 5. Nós estamos falando aqui. O gráfico apresenta a pressão máxima de vapor do se uma dessas amostras de água for de água pura e as outras duas de água salgada, aí, ó. Aí você vai usar, sabe o quê? Para resolver essa questão? Você que vai resolver também. Porque eu fiquei muito tempo falando disso. Esse gráfico aqui. Ai, meu Deus, mas nesse gráfico aqui só tem 2. Aqui tem 3. Eu não sei fazer para 3, só sei fazer para 2. Como assim? Você não sabe fazer para 3? Mesma coisa, mesmo jeito de pensar, só tem uma substância a mais. Ora, veja. Então você vai aplicar o que a gente discutiu nesse gráfico aqui, porque eu discuti ele com vocês já sabendo dessa questão. Então você vai utilizar a discussão desse gráfico, o que ele significa. Eu passei isso para vocês também, porque eu sabia que vocês iam aplicar ele em algum momento. E aí, você vai aplicar nessa questão 5. Algumas, evidentemente, eu vou deixar para vocês resolverem, né, pessoal? Eu não vou resolver todas. Beleza? Aí agora eu venho para as páginas, vamos lá, que eu quero resolver uma questãozinha aqui com vocês, em especial a questão 5. Para a sala, eu não quero sair sem resolver ela, tá? E explicar como resolvem as demais. Precisa fazer a número 1? Eu não vou fazer. Não. Não, é lógico que não. Eu não vou fazer essa daqui, eu não vou fazer mesmo. E fique gravado aqui mesmo, que fique gravado. Cadê? Deixa eu até botar minha cara aqui para eu ver como que eu tô falando. Fique gravado. Eu não vou fazer a questão número 1. Não vou, tá? Não vou. Por quê? Porque ela é justamente o que eu venho falando com vocês até agora. Eu tenho que saber o que é o conceito. Então, eu não vou fazer essa questão porque você vai no livro, vai olhar o que é tonoscopia, o que é ebulioscopia, o que é crioscopia, o que é osmoscopia, e vai responder a questão número 1. Entendeu? Então, você vai se virar para fazer essa questão aí, tá? Esteja atento. Gravado. Ok. Número 2. Número 2. Ah, não. Número 2 é a osmose. Dificuldade nessa questão? Tentaram resolver ela? Porque eu tô passando esse capítulo já tem muito tempo, tá, pessoal? Tentaram resolver ela? Não. Não. Sim. Sim, alguns sim que já me procuraram no particular. A maioria não, né? Galera, é o seguinte, vocês estão tendo a oportunidade, se você se comparar a outros alunos aí de várias escolas, você está tendo a oportunidade de ter sim as suas aulas, não é o presencial, não está ali, eu não estou ali tendo contato, mas eu estou aqui agora. Isso aqui é tempo real que está acontecendo, não está sendo gravado para posterior. Você pode tirar suas dúvidas comigo agora, igual a gente está fazendo. Então, não há desculpa para vocês, no caso aí, de falar que não se preparou, que perdeu.
É claro que não é a mesma coisa, eu entendo que não é a mesma coisa, tá? Mas vocês estão à frente de muitas pessoas que não estão tendo condições de ter isso aqui que a gente está tendo aqui, ó. O contato online em tempo real. Então, usem isso para sair da zona de conforto. Mudou tudo. Tudo. E até quando vocês voltarem, quando nós voltarmos para a sala de aula, vai estar diferente, vai ser diferente. Não vai ser mais a mesma coisa. Esquece aquilo. Passado. Já foi. E passou mesmo. Aqui, osmose. O que é osmose? O que é? O que é osmose? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que é osmose? Passagem da água do menos para o mais. Isso, então, isso. Então, só vou trocar exatamente isso aí. Só falar água por solvente. Tá escrito na questão. Olha só, eu perguntei uma coisa. Eu não sei nem se vocês estão prestando atenção na questão. Ó, não todos. O solvente de uma solução mais diluída e hipotônica atravessa a membrana semipermeável, tem que ter essa membrana, em direção à solução mais concentrada, hipertônica. Sabe-se que um peixe de água doce, ele é hipertônico em relação à água do rio. Então, ó, em relação à água do rio, o peixe é hipertônico. Então, qual é a tendência da água do rio? Nesse caso aí, quando eu observo o peixe. Qual é a tendência no sentido de osmose? Ela tende a sair do corpo do peixe para o rio ou entrar do rio para o corpo do peixe? No rio, um peixe de água doce. Qual é a tendência do solvente da água do rio? Qual é o sentido da osmose? Do hipo pro hiper. Do hipo pro hiper. Quem é hiper? O peixe. Quem é hipo? Isso, no rio. Isso no rio. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o peixe de água doce e vou colocar esse peixe na água do mar. Aí eu tenho que ler esse trecho aqui, ó. Em relação à água do mar, o peixe ele é hipotônico. Por que ele morre? Se eu colocar ele lá. A água vai sair dele e vai pro mar. Isso, morre porque a água sai do seu corpo. Letra B. Fácil. Mas para onde? Para eu chegar nesse na verdade, essa questão está respondida no enunciado da questão, né, gente? Convenhamos, né? A resposta está no enunciado da questão. Não tem o que fazer. Ok? Número 3. Não vou fazer. Por quê? Por que eu não vou fazer a 3? Porque já fizemos. Nós já fizemos. Agora, você vai me perguntar assim, mas professor, a gente fez lá atrás, a gente fez para pressão máxima de vapor. Aqui no exercício 3, ele está perguntando um monte de propriedades coligativas. Ó, na letra A, ele fala da pressão máxima de vapor. Na letra B, ele fala do ponto de congelação. Olha que nome estranho. Ponto de fusão, tá? Só para confundir a pessoa. Congelação, ponto de fusão, solidificação. Na verdade, aqui é o ponto de solidificação. Transformar de sólido, não de fusão, propriamente dito. Tá? Mas é só para confundir a cabeça. Pressão osmótica. Então, ele vai usar aqui todas as propriedades. Ebulição, todas as propriedades coligativas. Qual é a diferença de se resolver daquele exercício para esse? Nenhuma, a não ser o que é cada propriedade. O que é ebulioscopia? O que é tonoscopia? O que é osmoscopia? E o que é crioscopia? Então, o que é cada uma delas? Beleza.
Aí eu vou com a ideia seguinte, aquela mesma ideia que a gente resolveu o exercício anterior. O aumento da entropia, o aumento do número de partículas no meu meio, ele intensifica qualquer propriedade, ele intensifica essas propriedades. Se ele intensifica, eu tenho que entender o que é ela. Por exemplo, se eu trabalhar com a crioscopia, aí eu tenho que vir aqui, se você já respondeu a questão número 1, é fácil descobrir que a crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento. Diminuição. Isso significa o quê? Aí eu vou associar as coisas, ó. Isso significa que se a crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento ou do ponto de fusão da substância, se ela provoca essa diminuição, quanto maior é o número de partículas, o que vai acontecer com o meu ponto de fusão? Menor, ou seja, mais, vou colocar dessa forma, hein? Mais diminuído vai ficar ele, entendeu? Menor vai ser. Então, se eu observo a entropia e as propriedades, o aumento da entropia, ela tende, eu vou falar que ela tende porque existem bilhões de substâncias e aí a gente estuda só as mais comuns, então podem existir substâncias que sejam exceções. A gente sabe que toda regra tem uma exceção, tá? Não conheço, mas... Oi. No caso, então, quanto maior o número de partículas, né, que aí a entropia vai estar maior. Isso. Não é isso? Isso. Aí, então, vai ser maior o ponto de ebulição, né? Não, eu não sei, vai intensificar a propriedade coligativa. Aí depende do que ela significa. No caso de ponto de ebulição, sim, é verdade. No caso do ponto de ebulição, entendeu? Sim, então, aí no para ponto cada de fusão... propriedade, para cada definição, ou seja, para cada propriedade, a entropia ela intensifica essa propriedade. Aí eu tenho que saber se essa propriedade é um aumento, é uma diminuição, entendeu? Sim, aí no caso, então, Gustavo. fusão vai ser o contrário, né? Tipo, Isso. menor entropia, menor ponto de Isso. fusão. Isso. Ok. Oi, quem ia perguntar? Pergunte. Fui eu. Na 2, por que não pode ser... Não entendi. Na 2, qual 2? Daqui? É. Morre porque entra a água do mar no seu corpo. Vamos lá, o que é a osmose? A osmose, ela... Olha aqui, ó. Vou pegar o trecho aqui, ó. O solvente de uma solução mais diluída. Solução diluída, Murilo, é hipotônica. Tá bom? Atravessa uma membrana semipermeável em direção à solução mais concentrada, hipertônica. Então, ó, a osmose, ela é um processo que vai acontecer passagem de solvente, líquido normalmente, de uma solução menos concentrada, hipotônica, para uma solução hipertônica. Beleza até aí? Ó, aí ele fala o seguinte, eu vou pegar esse último trecho aqui, ó. Em relação à água do mar, o peixe de água doce, ele é hipotônico. Agora volta no conceito que eu acabei de falar com você aqui, ó. Em relação à água do mar, então eu tenho um peixe de água doce na água salgada. Em relação à água salgada, o peixe é hipotônico. O solvente vai fluir da onde para onde? Do hipotônico. Hipertônico. Ele sempre flui do hipotônico para o hipertônico. Quem é o hipotônico aqui nessa situação? O peixe. Não, o peixe. Ó, ele fala aqui, ó, que em relação à água, o peixe é hipotônico. E a água é
hipertônica, portanto, não é isso? Aham. Logo, a água vai sair da onde para onde? Não entendi. Entendeu? Aham. Beleza. Valeu. Nada. Beleza? A número 3, então, entendido como resolve ela? Entendido? Qual é o princípio que qual é o que eu preciso ter na minha Sim. cabeça para resolvê-la? Hã? Então, ó, Sim. eu só preciso ter o seguinte conceito. Entropia intensifica a propriedade coligativa. O aumento das partículas, então, quanto mais partículas, mais intensa é a minha propriedade. Qual propriedade? As propriedades que a gente estudou. Então, você precisa saber o que cada uma delas significa, o que cada uma delas provoca, para você saber o que a entropia está fazendo, né? O que o número de partículas está fazendo aí com o meu solvente. Aí você faz a análise. Número 4 é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Como que você vai responder ela? Com a mesma explicação. Opa, nem vou voltar lá. Não tem aquele gráfico que mostra o solvente puro e o solvente em solução? Você vai usar para responder essa questão a mesma explicação, só mudando a ideia para o ponto de congelamento, tá? Então, você vai comparar a água pura com a água em solução e dizer o que acontece com o ponto de congelamento, ponto de fusão, ponto de solidificação aqui, fusão, solidificação. Aí você tem que entender o que é crioscopia. Então, bota aí, ó, para responder essa questão 4, crioscopia é a resposta. Aí você vai lá e entenda que é o mesmo jeito de responder a questão 3. A questão 5 é uma questão que eu quero responder. Vou botar aqui no meu Word. Página 37, questão para a sala 5. Questão. Entendida a 4? Você vai usar o conceito de crioscopia para responder a 4. E o conceito que a gente acabou de falar aqui, que a entropia intensifica a propriedade. É assim que você vai responder a letra A e a letra B. Deixa eu ver. A letra A, após algum tempo, observou que o frasco 1 estava totalmente vazio e que o frasco 2 o volume havia dobrado, contendo, portanto, uma solução diluída de cloreto de sódio. Explique por que aconteceu esse fenômeno. Então, aqui, a letra A, pressão máxima de vapor, obviamente. E na letra B, crioscopia. Você vai usar... Eu vou indicar qual é a propriedade para você responder, tá? Você também vai responder alguma coisa. E agora, número 5, que eu vou fazer com vocês aqui, que é o seguinte. A questão 5, ela é a questão que vai te dar a base para resolver a 8, a 9 e a 10 das questões propostas, tá bom? Bem tranquilo. Veja bem. São dissolvidos 1,42 gramas de sulfato de sódio, aí ele me deu uma fórmula, em uma quantidade de água suficiente para 500 centímetros cúbicos. Calcule a pressão osmótica do solvente dessa solução a 27 graus Celsius, sabendo que o sal se encontra 95% dissociado. Ele quer que você calcule a pressão osmótica. Aí você tem que se perguntar, como eu calculo a pressão osmótica? Para calcular a pressão osmótica, eu uso essa equação aqui, ó. Então, eu vou... Então, π, eu não quero que fique maiúsculo, π é igual. Aí não vai ter como, eu vou botar o Mzão, tá bom? M, que é a concentração molar, vezes R, que é a constante dos gases, vezes
T vezes I. É essa a equação que a gente vai usar para a resolução da questão 5 da página 37. Então, eu vou ter que descobrir uma coisa. Eu tenho que descobrir 4 variáveis aí. Qual é a concentração em mol por litro? Não sei. R. O R já tem aí. Ele já deu. É 0,082 normalmente. Aí tem as unidades, tá? Eu não vou colocar aqui não, mas tem as unidades de medidas ali na frente. O T é uma temperatura que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Só que ele me deu a temperatura aí em graus Celsius. 27, né? Graus Celsius. Que correspondem a... Sabem converter de graus Celsius para de Kelvin para graus Kelvin. Eita, que eu embolei tudo aqui agora. Vocês sabem converter de graus Celsius para Kelvin? 1 grau Celsius é igual a Kelvin menos 273. Menos ou mais? Menos. Menos? Não. Graus é igual a K. O grau Celsius é igual ao grau Kelvin menos 273 ou mais 273? Hã? Deve ser mais, Murilo. Ele tá fazendo muita pergunta. Gente, a temperatura é mais 273, tá? Zero lá é o 273, o 0 Kelvin é o 273. Os 273 Kelvin é o 0 graus Celsius. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. 273,15, etc. Então, a gente tem 27 mais 273, a gente tem 300 Kelvin. Tá? E agora, pessoal, eu venho para o I. O I é o fator de correção de Van Hoff, que é esse aqui, ó. Como que eu calculo o fator de correção de Van Hoff? Aqui, eu uso essa equação, ó. 1 mais alfa vezes Q menos 1. Vamos explicar cada variável dessa. I é igual a 1 mais... Só um minutinho. Deixa eu ver se... Aqui, já tem. Eita, foi lá para cima. 1 mais alfa Q vezes Q menos 1. Aí agora a gente vai lá. Esse daqui é o fator de correção. Certo? Vamos lá. Para entender o fator de correção, a gente faz o seguinte. 1 é uma constante. Quem é o alfa? O alfa é o grau de dissociação. Quanto que é o grau de dissociação aí? Que é igual a 95%. Quando você... A única coisa que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. Quando você observar esse grau de dissociação, você nunca usa o número relativo, que é o número em porcentagem. Você vai usar o número absoluto na equação. 95% equivale a 0,95. Um valor absoluto, não relativo, tá? Porcentagem relativa. Então, ó, o grau de dissociação, da onde você tirou isso? Daqui, ó. Ele fala aqui, ó, encontra-se 95% dissociado. Então, que o alfa, o grau de dissociação, é 95%. Bom, e aí eu tenho o seguinte. Quem é que? Quem é que? Deixa eu fazer aqui melhor. Tá, quem é que? Vou identar aqui, ó. Vou botar aqui, que está dentro da equação. Isso daqui está dentro do I. Tá? Ó. Dentro da minha equação, as variáveis, vou até deixar de negrito.
dentro da resposta da equação, dentro da resposta da variável, esse daqui, tá? Vou deixar de outra cor. Quem é que? Quem é que? O que é o número de íons? Como que eu faço para descobrir o número de íons que existe na minha solução? A gente já fez isso no exercício 3. Minha internet parou de funcionar, não tem ninguém me ouvindo mais não? Tem não? Não? Jesus Cristo, olha só, o que ele é obtido por meio daquele mesmo processo que a gente usou na equação 3. Então, eu vou pegar a fórmula do meu composto dentro do que? Na2, SO4, vou simplificar, vou dissociá-lo. Vou botar só entre parênteses para o -2 ficar aqui em cima. E aí? Tá balanceado? Vocês estão me ouvindo? Ô, professor, Ah, uma vez no SAS, eu ia até te mandar, esqueci. Esse 2 que tá debaixo do NA, ficou, quando balanceou, ficou 2NA. E um outro exercício que tinha a mesma coisa, o 2 só ficou em cima do SO4 mesmo, como uma carga. porque, Maria, pode ser ó, que aqui, vamos supor, se aqui fosse o cálcio, por exemplo, não teria, tá vendo? Oxe, não teria o 2 em nenhum lugar, seria só isso aqui, direto, entendeu? É por conta do valor do elemento que estava ligado a ele. O sódio, como ele é da família 1, obrigatoriamente aqui embaixo dele vai ficar um 2, não vai ter como, entendeu? Provavelmente a diferença estava aqui, ó, no elemento que ele usou. Dá uma olhadinha e me manda depois para eu te confirmar isso, mas a diferença tá aqui, tá bom? Por isso que não apareceu o 2 aqui na frente, tá? E como eu sei que vai o 2 aí na frente ou não? Uai, se ele tiver, se não tiver, Tipo, aí nesse caso vai o 2 ou não? não, porque não tem, ora. Eu não posso colocar 2 aqui. Até posso, mas eu tenho que vir aqui e colocar 2. Aí eu vou ter que reequilibrar tudo, não Se preciso. tiver NA2 e o 2 embaixo. Antes de balancear, NA2, SO4, entendeu? Se fosse tipo assim. Assim. Então, aí o 2, quando balanceasse, ia ficar na frente do NA? Sim. Ah, tá, entendi. Beleza. Gente. Então aqui a gente tem 1 mol formando 2 mol do Na mais 1 mol do SO4. Quantos mol de íon a gente tem ao todo? 3 mol de íons. Então agora eu venho aqui no meu Q e digo que ele é igual a 3. Q é igual a 3, ó. É a quantidade de íons a partir do balanceamento que eu faço, tá? Do balanceamento, porque ele não me deu nenhuma outra informação, então não tem por que usar outra coisa. Beleza? Sim? Então aí, pessoal, agora eu venho e descubro qual é o fator de correção do Van Hoff. Portanto, eu posso dizer para você que o I em negrito ele vai ser igual a 1 mais
0,95, não pode usar a porcentagem aqui, tem que usar o número absoluto. 3 menos 1. Eu já fiz essa conta em algum lugar. Manel. Dá 2,9. Tá? O que que eu faço? O que que falta agora para eu encontrar o meu π? Ó, eu tenho R, eu tenho o T, eu tenho o valor de I agora. Então, falta encontrar a concentração. Muito fácil. Concentração é número de mols por volume em litro. Bom, pessoal. Então, aqui eu tenho que descobrir quem é o número de mols. O número de mols é sempre a massa que ele me deu, 1,42 gramas, dividido pela massa molar, 142 gramas barra mol. Nossa, quanta barra, vou botar vezes aqui. Mol a menos 1, mesma coisa. Portanto, aqui a gente vai ter 0,001 mol. Então, é o número de mols que a gente tem, tá bom? 0,01 mol. E qual é o volume? Volume é igual a 500 centímetros cúbicos, mas o volume tem que estar em litros. Centímetro cúbico equivale a ml, então é a mesma coisa que eu estou falando aí, 500 ml. Portanto, eu tenho 500 ml, portanto, eu tenho 0,5 litros. Logo, a concentração molar, o Mzão em negrito, vai ser igual a 0,01 mol dividido por 0,5 litros. Nós vamos ter aí 0,2 mol por... Opa, 0,2, ó. Não sei de onde que eu estou tirando 0,02 mol barra litro. Então, pronto, vou deixar as respostas de verde, ó, que eu vou usar. Então, aqui a gente tem e sublinhado essa resposta que eu vou usar, essa resposta que eu vou usar, esse valor absoluto que eu vou usar, desculpa, e esse valor aqui de I que eu vou usar. Tá? E o R. Pronto, de verde sublinhado estão todas as nossas variáveis. O que que eu faço agora? Já são meio-dia, quer ver? Já passou 3 minutos. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? E agora? E aí? Qual o passo para finalizar agora? Não? Ninguém sabe o que eu vou fazer agora? Substitui os valores. Estão falando no chat? Não. Jesus Cristo, ó. Vocês vão se virar sozinhos. Vocês vão usar a equação direta agora. Se virem aí e aplica. Pronto. Aí você vai ver que assim temos. Vou botar um aqui na frente para não ir para a próxima página. Nós temos a concentração molar? Temos.
Nós temos o R? Temos. Nós temos o T? Temos. Nós temos o I? Temos. Pronto, pessoal. Então, não tem muita dificuldade. A única dificuldade ou o único problema que você pode ter é nesse fator de correção aqui. Mas não tem muita dificuldade, por quê? O grau de dissociação, ele sempre vai te ser fornecido na maioria dos casos. Então, você só tem que lembrar de usar o valor absoluto, não o valor em porcentagem. Segundo, você tem que descobrir quem é o quê. O quê, para você descobrir, você vai fazer exatamente o que a gente fez aqui no exercício 3, ó, descobrir qual é a quantidade de mol de íons que existem. Para eu fazer isso, eu pego minha fórmula, dissocio, balanceio e verifico os coeficientes. Lembrando que a soma dos coeficientes aqui vão dar justamente a quantidade em mols de íons da minha solução. Aí eu vou e coloco no Q. Substituo esse valor aqui, ó. Então, todos esses valores do exercício 3 aqui, ó, que eu estou marcando agora, ó, são valores de Q, que você pode usar na equação quando o exercício te pedir para calcular a pressão osmótica. Beleza? Sim? Gustavo, quanto mais soluto não volátil você coloca no solvente, maior o ponto de ebulição. Verdade. E menor é o ponto de fusão. Ou seja, quando aumenta um, diminui o outro. Isso, isso. Só lembra que são propriedades distintas, tá bom? Tá? Você compara coisas distintas. Nesse caso aí, Murilo, você está falando para a mesma substância. Isso é verdade. Para o mesmo solvente. Isso é verdade. Beleza? Mas isso é uma verdade que você falou. Certo, pessoal? Ok? Então, ó, se vocês precisarem desse arquivo respondido, vocês me mandam uma mensagenzinha no WhatsApp que eu envio para vocês lá. Mas todos os demais exercícios, todos, se resolvem Gustavo, apenas manda com no essas grupo duas que é mais ideias que a fácil. gente teve aí, nesses exercícios que a gente foi fazendo. Conceito e essa equaçãozinha aí, o 8, 9 e o 10. Tá bom? Gustavo. Beleza? Gustavo. Beleza? Gustavo. Eu não ouço vocês. Se estão falando alguma coisa. Beleza, Gustavo. pessoal? Então, ó, muito obrigado por essa Tá paciência aí. ouvindo? Ficamos quase 10 minutos a mais. Vocês estão falando alguma coisa? Vocês estão falando? Eu não estou ouvindo. Ah, lógico que eu não estou ouvindo. Meu som, eu desativei meu som aqui. Gustavo. Show, professor. Pode falar de novo tudo que vocês falaram. Gustavo. Ah, Manda no grupo que é mais fácil para todo mundo. tá, eu envio esse arquivo aqui no Word para vocês. Aí todas as questões, elas vão ser baseadas nessas discussões que a gente teve aqui, tá bom? A maioria. Muitas conceituais e as 3 últimas propostas lá da página 39 se resolve justamente igual esse último que a gente fez aqui. É só aplicar a equação, tá bom? E saber se a solução é iônica, não iônica e etc. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então tá, obrigado pela atenção de vocês, ó. Bom almoço, bom estudo e podem me chamar qualquer coisa, tá? Tchau, pessoal. Valeu. Falou, Matheus.